Não, que ela vai... Tá ao vivo. Bom dia a todos, especialmente aos servidores do Tribunal de Contas. É com muita satisfação que a gente inicia essa live. Nós vamos aqui falar do programa de qualidade de vida, que é voltado aos servidores do tribunal, e hoje a gente está ampliando, né, estendendo para todas as pessoas que queiram participar e assistir. E nós temos aqui uma convidada, que é a Zalene Almeida, que ela é Master Trainer em PNL, bacharel em administração e atua no desenvolvimento humano com foco em autoconhecimento, inteligência emocional e reprogramação de padrões, unindo ciência, espiritualidade e práticas integrativas para promover transformação e bem-estar. A Zalene, seja muito bem-vinda. Espero que seja uma conversa leve e muito esclarecedora para todos nós. A gente está aqui para aprender, né? Então eu quero que você fique assim muito à vontade. Primeiro para falar, né, com o pessoal, e aí eu vou tentar conduzir, mas com muita leveza, porque eu acho que não precisa, que você vai conseguir desenvolver o assunto brilhantemente. Muito obrigada, Cláudia. Bom estar aqui com vocês e participar dessa live, que eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa, né? Até parabenizá-los, né, por meio de você, o Tribunal de Contas, que infelizmente nem todas as instituições pensam no servidor, né? E agora eu acredito que a gente está voltando para esse movimento de olhar para a pessoa, para o ser humano que está ali por trás daquela instituição, daquela organização, empresa, enfim, né? Então, muito agradecida de estar aqui. Que bom. Então, para a gente começar, eu acho que o assunto é programação neurolinguística, né? A famosa PNL. Então, para começar, eu queria que você dissesse em linhas gerais qual é a definição, né, de programação neurolinguística e de onde vêm os estudos, para a gente começar a desenvolver o assunto. Tá, ok. A PNL, que é a Programação Neurolinguística, é uma abordagem que busca entender o funcionamento do ser humano, como a gente pensa, sente, age, como a gente vive nesse mundo, como a gente convive com outras pessoas, principalmente no sentido de entender como funciona o nosso cérebro e como a gente pode programar esse cérebro ou reprogramar os nossos comportamentos por meio da linguagem. Por isso, programação neuro, né, de cérebro e linguística por meio da nossa linguagem, da nossa comunicação, seja ela falada, escrita, corporal, né, verbal ou não verbal. Então, a PNL ela foi criada nos Estados Unidos na na década de 70, ela é bem antiguinha, né? Tem, nessa época, dois estudiosos que são psicólogos, mas que também, um deles matemático e voltado para a área da ciência de computação, e o outro psicólogo e voltado para a área de linguística. Então, casou o conhecimento dos dois, que são terapeutas, até hoje eles são vivos, né? John Grinder e Richard Bandler. Eles juntos pensaram, vamos entender, vamos aprofundar mais esse conhecimento para poder ajudar melhor outras pessoas. E daí eles começaram uma série de estudos, não só das pessoas que eles acompanhavam no processo terapêutico, como eles foram auxiliados por outros terapeutas, como Milton Erickson, como Virginia Satir, enfim, outros terapeutas que trabalhavam com outras abordagens, e eles juntos fizeram uma série de questionamentos, de acompanhamento a pessoas para entender esse comportamento humano durante anos. E daí eles conseguiram identificar vários padrões de comportamento que o ser humano tem diante da vida, seja ele negativo ou positivo. E de acordo com como a gente interpreta aquela situação que a gente vivenciou e a gente guarda essa informação, isso vai se refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, de forma positiva ou negativa.
Tá? Então, a partir daí, eles criaram várias técnicas para trabalhar esses limites que nós temos, esses padrões que nós temos, para ressignificá-los, transformá-los, reprogramá-los, ok? Então, inicialmente, esse estudo era mais voltado para a área terapêutica. A PNL, ela tem uma vertente terapêutica muito grande, é tanto que eu sou terapeuta também, terapeuta quântica, e eu uso a PNL dentro dos processos de terapia, né, junto com outras técnicas também. Porém, como a PNL, ela trabalha muito com questões de crenças limitantes, traumas, bloqueios, situações internas que limitam a gente, para que a gente alcance o nosso máximo potencial. E então, quando você faz isso, você libera essa pessoa para crescer. E aí imagina esse ser humano dentro de uma instituição. Então vamos trazer aqui para uma instituição, uma empresa, né, um órgão onde tenha outras pessoas, essa convivência com outras pessoas no campo profissional. Esse ser humano, ele tende a crescer, tende a melhorar várias situações, né? E, enfim, então eles começaram a voltar esse trabalho para o campo profissional também. E a PNL ficou mais conhecida com outros pensadores que começaram a utilizar em treinamentos, enfim, né? Bom saber disso, porque realmente o nosso objetivo é falar da PNL nas relações interpessoais, né? E aproveitar o gancho já na questão da produtividade, da própria produtividade, da maneira como eu executo as minhas tarefas no trabalho. É claro que isso tudo amplia, de uma forma, a qualidade de vida de maneira geral, né? Porque se eu tenho boas relações no trabalho, eu vou ter boas relações, né? Entende-se que se eu aprender, vou aprender para todas as áreas da vida, né? Exatamente. Então, eu penso assim, o que você diz sobre quais os benefícios, então, mais significativos dentro dessa questão das relações interpessoais? Eu até anotei aqui uns pontos que é para não falhar memória, né? Não esquecer. Claro. Então, os principais benefícios começa a princípio com a melhora na comunicação. Então, quando você trabalha muitas técnicas que são voltadas para a comunicação, essa comunicação, como você falou, intrapessoal e interpessoal, ela melhora absurdamente. E aí, quando a gente melhora isso, imagina no ambiente de trabalho qual é o impacto disso. E aí vem uma série de sequências, de consequências positivas nesses benefícios, né? Promove a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela tem vários pilares dentro dela. Um deles é a comunicação, outro automotivação, enfim. Quando a pessoa tem uma inteligência, consegue dominar esses mecanismos para ter uma inteligência emocional mais elevada, ela consegue conviver com pessoas, ela consegue dirimir conflitos com mais facilidades, ela reduz estresse, ela reduz preocupação, reduz cansaço, reduz uma série traz uma série de benefícios para a pessoa, né, para o servidor como ser humano e, em consequência, para a sua convivência com os colegas de trabalho. O aumento da produtividade, que aí tudo é uma consequência, né? Uma pessoa que se conhece melhor, que se entende melhor, que consegue entender os seus limites e superar esses limites, ela vai ter uma produtividade maior, ela vai ter uma assertividade maior no seu trabalho. Auxilia no desenvolvimento das habilidades de liderança, porque dentro de uma instituição, de uma organização, é preciso que tenha líderes que tenham habilidades específicas de líderes para comandar essa equipe. Nem todo mundo tem esse autocomando, consegue se gerenciar com facilidade, né, sozinho. Tem pessoas que têm, sim, mas a grande maioria não. E numa instituição, seja ela pública ou não, é necessário que tenham líderes. Os chefes são líderes, né? Então, existe uma hierarquia. E se essa hierarquia, dentro da instituição, ela estiver trabalhando de forma equilibrada e ressoando um setor com o outro, isso melhora muito, né? Então, capacidades para elevar desenvolver essas habilidades para a liderança, né? Cria ambientes de trabalho mais positivos, mais tranquilos,
melhora o clima organizacional. O clima organizacional de uma empresa, de uma organização, é muito importante, você sabe disso, né? Se a gente entra numa empresa, por mais que a gente tenha uma consciência grande do nosso papel, mas o clima organizacional daquela empresa, ele é tumultuado, ele é desequilibrado, a gente sofre as consequências, né? Mesmo que a pessoa tenha uma estrutura grande. E aí você imagina isso num conjunto. Uma empresa com 20 funcionários ou servidores, e aí você pega uma instituição com 100, 200, quantos servidores? Cerca de 400. Aqui? Olha aí, só 400, né? Então imagina você conviver e você liderar uma quantidade grande de pessoas. Então isso influencia muito. O clima organizacional é uma das coisas que mais sofre esse impacto quando você começa a trabalhar positivamente essas habilidades internas da pessoa, né? E por consequência também melhora a imagem da instituição. Aquilo que a instituição vai transmitir para a sociedade, para as pessoas que interagem, né, as pessoas e as outras instituições que interagem com os serviços prestados por aquela instituição, né? Eu acho que você falou uma palavra interessante, chave, que eu queria destacar. Obrigada. Que é o trabalho, né? Você falou em trabalhar, né? Trabalhar Sim. esses temas. Então, quando a gente fala dos benefícios, por exemplo, da PNL, eu acho que é muito importante lembrar para as pessoas que não são passes de mágica, né? A gente está falando de trabalho mental, Exato. Né? Então, são coisas que tem técnicas e que precisam ser desenvolvidas. Então, a gente usa muito esse termo, trabalhadas, né? Porque senão elas ficam só na teoria. Exatamente. Né? Então é importante dizer que tem que haver um envolvimento, né? Quando forem propostas esses exercícios ou essas ferramentas, né? Um envolvimento para que aí sim, lá na frente você vislumbre e depois exerça toda essa melhoria dentro de uma instituição. É muito importante isso, porque senão parece que, né, eu vou aplicar essa e essa técnica e está tudo resolvido. Não está. Como se fosse milagroso, Exatamente. Né? Como se fosse milagroso. É só para dar um destaque assim que dá trabalho, mas é muito, né, faz crescer. Né? Gratificante, né? Os resultados são positivos. E vale a pena utilizar as ferramentas. E eu sempre falo assim que uma ferramenta, tem ferramentas maravilhosas, mas uma ferramenta ela só é boa se ela for utilizada, né? Como você disse. Senão ela fica obsoleta, senão ela fica parada e às vezes acaba prejudicando né? A pessoa que não usa aquela ferramenta. Ela se volta contra ela, né? E isso daí inicia com um processo de autoconhecimento, que é um fator extremamente importante para a pessoa, né, na vida pessoal, mas também na vida profissional. Por quê? Porque nada disso aqui que a gente está conversando vai funcionar se eu não me conheço, se eu não aceito as minhas limitações, se eu não entendo, se eu não reconheço. Né? Então, isso só acontece, esse processo que a gente trabalha muito dentro da inteligência emocional, nos 5 pilares da inteligência, se eu não me conheço, que esse é o primeiro pilar, ter autoconsciência. E o primeiro pilar é esse da autoconsciência. Para que eu tenha, eu preciso me conhecer, eu preciso me avaliar, me questionar, me observar, né? Utilizar de feedbacks de outras pessoas, mas o que eu vejo que acontece muito com nós, seres humanos, né? A gente não admite os erros. Porque a gente tem os mecanismos de defesa do ego, né? Aí a gente Exatamente. tenta se proteger disso, né? A autocrítica é um exercício... Exatamente. Né? E aí a gente joga a responsabilidade para o outro. Não, a culpa é do outro. Eu não estou conseguindo fazer porque a Cláudia não me permite, porque meu chefe, meu colega de trabalho. Então, acaba que a gente enxerga os defeitos nos outros e joga essa responsabilidade para o outro e fica nesse vitimismo, né? E quando a gente começa a aprofundar nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender o que eu tenho,
quais são as minhas limitações, o que eu preciso trabalhar para expandir, para desenvolver minhas habilidades, né, interpessoais. Mas primeiro eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, eu não consigo estender isso para o outro. Né? E dentro desse contexto, trazendo para a vida prática, como nós poderíamos dar exemplos da melhoria da questão, principalmente da comunicação, né? Porque mas a gente está falando lá do autoconhecimento, da autoconsciência e tudo. Mas na vida prática, dentro das relações, eu poderia ter alguns exemplos assim de exercícios, de formas que são um padrão e que eu poderia mudar, que já poderiam iniciar. Eu elenquei aqui algumas técnicas que são diversas técnicas voltadas para várias áreas, né? Então, temos dentro das ferramentas, a gente tem a principal, que é o rapport. O rapport é uma técnica onde você desenvolve essa habilidade de gerar conexões mais profundas e mais verdadeiras com outras pessoas. O rapport é uma técnica que ela é muito confundida. Às vezes as pessoas falam assim, vai usar o rapport para manipular pessoas, para persuadir. Claro que dentro do rapport nós temos técnicas de persuasão, mas não no sentido de fazer mal para o outro, de dominar o outro, mas de buscar entender o outro. Começa com a questão da linguagem, a linguagem corporal, que é uma linguagem não verbal. A gente fala por meio do corpo. Sim. Quando eu começo a entender, dentro do rapport a gente estuda isso, eu começo a entender o outro, a linguagem que o outro está me transmitindo, com a postura física, com os gestos, com a microfisiologia do rosto. Então eu começo a traçar parâmetros para eu buscar quebrar aquela barreira que talvez a pessoa esteja criando, para que eu possa acessá-la com mais facilidade, mais de forma mais profunda, mais leveza, exatamente. Então, rapport é uma técnica que é muito trabalhada dentro dos treinamentos para a PNL, para que a pessoa entenda o comportamento do outro. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Você está numa reunião, você começa a conversar e a outra pessoa que está interagindo com você se fecha. Ela cruza os braços, ela encosta na cadeira. E aí, quando você entende dessa parte de linguagem corporal, você diz, opa, não adianta eu começar a conversar e eu falar propor alguma coisa que essa pessoa está fechada. Né? Então, por mais que você não entenda de linguagem corporal, o seu inconsciente capta essa mensagem. Se você tiver um pouco de sensibilidade, né? E se você não tiver a sensibilidade, você vai começar a propor o que você quer propor para aquela pessoa e a pessoa está aqui, fechada, completamente fechada. E se juntar essa postura corporal de braços cruzados com a postura de rosto fechado, né? A pessoa está aqui, séria, olhando para você, olhando aqui assim para você e você falando da sua proposta maravilhosa que você quer, essa pessoa não vai aceitar. Ela está totalmente fechada. Então, o rapport ajuda você a entender o comportamento do outro, a linguagem não verbal, e aí você fala, bom, essa pessoa está fechada, eu não vou apresentar essa proposta hoje. Eu vou apresentar num dia que ela esteja mais aberta. Ou vamos recomeçar, ou usando as próprias técnicas de dentro do rapport, você fala de um outro assunto. Bom dia, né? Você chegou bem, eu peguei um trânsito muito grande. Exato. Né? Você quebra aquela barreira, aí a pessoa desarma, aí a pessoa começa a sorrir, toma um cafezinho, uma água, aí pronto, você percebeu que a pessoa está desarmada, aí você vai apresentar a sua proposta. E isso parece uma coisa assim besta, mas ela faz uma diferença imensa nas relações. A psicoterapia também utiliza, né, o rapport. Sim, Como uma técnica para isso. Para estabelecer, né, para iniciar um vínculo. Isso. E aí tem outras que aí você aprofunda aquela conexão com as pessoas, né? Outra técnica é a ressignificação ou reenquadramento. São duas fórmulas, mas que são trabalhadas conjuntamente. Elas parecem, mas diferenciam um pouquinho. Então, ressignificar é dar um novo significado para uma situação que eu vivenciei. Algo que eu vivenciei de traumático numa empresa, na organização, numa relação com um colega ou numa situação que aconteceu comigo dentro da empresa, eu posso trabalhar aquilo
tanto com a ressignificação quanto com o reenquadramento. Como? Eu dando um novo significado, eu entendendo, ok, isso daqui, se eu estou interpretando como algo prejudicial, deixa eu olhar por outro lado. Será que isso daqui não vai me ajudar lá na frente? Será que eu não posso enxergar esse acontecimento como um aprendizado? Então eu reenquadro aquela situação que eu vivenciei, ou eu ressignifico aquele comportamento, aquela atitude, aquela situação vivenciada. Sartre, ele dizia que não é o que acontece com você que é importante. O mais importante é o que você faz com o que acontece com você. Então, se eu vivo uma situação de estresse, ou eu recebo uma negativa, ou uma crítica de um colega, de um chefe, de alguém dentro do ambiente, e eu me fecho, e eu fico traumatizada, e eu não quero mais falar, eu não vou mais participar de reuniões, eu não vou mais trabalhar com isso. Então eu agi de uma forma negativa, eu interpretei de uma forma negativa aquilo que me aconteceu, e a partir daí eu começo a agir, ter atitudes negativas, espelhando naquilo que eu guardei. Então, quando eu ressignifico ou reenquadro aquela situação, eu começo a olhar sobre outros pontos de vistas. E aí eu digo, tá, ok, será que eu posso aproveitar isso daqui para a minha vida, para o meu aprendizado? Como que eu posso aplicar? Como que eu posso modificar esse comportamento? Enfim, o que eu posso extrair de positivo, né? Daquela experiência. Então, são técnicas que perfeitamente dá para você aplicar na vida, assim, no dia a dia do trabalho, e isso melhora infinitamente as relações, né? Ancoragem. Ancoragem é uma técnica que ela é muito utilizada dentro da área terapêutica, mas ela pode ser usada também na parte profissional. Como? Como é que funciona a ancoragem? Ancoragem, você vai trabalhar com trazendo emoções, trazendo sensações melhores, ou aquilo que a pessoa queira trabalhar, né? Um sentimento positivo ou uma forma positiva de você enxergar a vida. Você vai trabalhar com âncoras físicas, partindo do princípio de que o nosso corpo, ele grava nas nossas células tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, se você vivenciou um trauma, alguma coisa lá na infância, mesmo na infância, e hoje a gente é adulto, o nosso corpo, ele vai guardar por meio dos sentidos. Um trauma, vamos colocar aqui um acidente de trânsito. Você vai gravar sons, você vai gravar imagens daquele trauma, você vai gravar sensações corporais, você vai gravar gostos, cheiros. Então, o nosso corpo, ele usa todos os 5 sentidos, os sentidos físicos, para gravar esses traumas, essas informações no nosso corpo. E aí, a partir daí, o corpo fica funcionando automaticamente a partir daqueles traumas, em ligação com o nosso inconsciente, que as memórias estão gravadas lá. Então, a ancoragem, ela trabalha assim, ela trabalha fazendo um sentido geralmente mais sinestésico, né, mais físico, para que você ancore um sentimento ou uma sensação positiva. Exemplo. Você quer melhorar a sua segurança. Quero falar melhor em público. Quero falar melhor em público, eu sou insegura, então eu quero trazer segurança para a minha vida, eu quero trazer aqui confiança, segurança, confiança. Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou te perguntar, Cláudia, quando foi na sua vida que você se sentiu segura? E aí você vai me trazer uma lembrança de algo, uma memória de um momento em que você se sentiu segura. Então, se eu quero trabalhar segurança e confiança, eu vou pegar uma outra memória onde você se sentiu confiante. E essas memórias não precisam ter a ver com o trabalho. Na verdade, nem precisam ter a ver com o trabalho, nem devem, né, ter a ver com aquilo que a gente está vivenciando, que a gente quer modificar. E aí eu vou pegar essas 2 memórias e eu vou fazer com que você busque essa memória, feche os olhos, respira, calma sua mente, e você vai trazer essa memória
E a gente pode fazer isso em casa, tá? O pessoal que está assistindo pode fazer sozinho também. Você traz essa memória daquilo que você vivenciou, lembra desse momento, traz sensações para esse momento, né? Quando a gente traz essa memória para a mente, a gente lembra de tudo, a gente sente cheiros. E aí a gente vai escolher algo físico para você ancorar. Geralmente eu peço que a pessoa faça isso com ela. A gente pode fazer, o terapeuta pode ancorar, com licença, ancorar segurando na pessoa em algum ponto, na mão, nos ombros, quando a gente trabalha isso dentro da terapia. Mas também tem a âncora pessoal. Eu posso pedir para que você crie uma âncora. Por exemplo, fechar o pulso. Fechar o pulso e dar um sorriso. Respirar, fechar o pulso e dar um sorriso. E aí, quando eu faço isso, quando a pessoa traz essa memória e ela está lá vivenciando esse momento, lembrando desse momento em que ela se sentiu segura, em que se sentiu confiante, aí ela traz a âncora. Fecha, se for a âncora do pulso, fecha o pulso, dá um sorriso e mantém aquela memória. E aí respira e repete isso umas 5, 6 vezes, esse movimento de associar essa lembrança positiva, essa sensação positiva com aquela âncora, com aquilo que você escolheu, que seria o fechar o pulso, respirar e sorrir. Então você associa isso com a técnica e com o tempo você fica utilizando dessa âncora para você trazer esse sentimento, essa sensação para aquele momento que você quer. Então, o dia que você está lá nervosa, vai falar em público e você está nervosa, você lembra da âncora e você... E aí você já traz aquela sensação para você automaticamente, porque o teu corpo gravou aquela informação. Então, a ancoragem é uma técnica que a gente utiliza muito dentro dos processos terapêuticos e também nos treinamentos. Né? Lembrando que todo processo terapêutico e mesmo treinamento implica em repetições. Exatamente. Né? Essa é uma palavra bem importante, né? E que a gente precisa realmente fazer exercícios. Né? Você não vai fazer uma vez e resolveu. Exatamente. Né? Criar hábitos positivos, né? E também trazer consciência para esses hábitos, porque às vezes eu vou decorar algo, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar a live sobre a questão de decorar. Então, às vezes eu decoro algo, eu decoro ali, eu tenho tudo gravado e fica mecânico. Então, eu faço aquilo mecanicamente. E o ideal é que esse hábito não seja mecânico, porque geralmente um hábito ele é mecânico, mas a gente pode trazer consciência para isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que quando eu acordo, eu respiro fundo e eu dou um sorriso? Eu estou fazendo porque eu aprendi a fazer, né? Como a gente escova os dentes de manhã. Por que você escova os dentes? Porque eu já tenho o hábito de levantar e escovar os dentes. Eu não consigo sair sem escovar os dentes. Ok, é um hábito, mas se ele for consciente, por que eu escovo os dentes? Porque eu quero manter minha boca limpa, o meu hálito saudável, né? Então, trazer consciência para isso. Repetições com consciência. E aí você faz isso automaticamente, né? Isso. Deixa eu falar para o pessoal, não saiam daí, continuem aí, mais uns minutos na nossa conversa, que está sendo ótima, e aí vocês vão poder fazer perguntas, nos mandem perguntas e a gente vai, claro, de acordo com o tempo e com as possibilidades, responder algumas, tá bem? Então não saiam daí. Vamos continuar. Tem um outro tema também que é o gerenciamento de conflitos. Né? Que eu acho que é bastante importante, principalmente quando a gente está falando. É claro que a gente, mãe, pai, enfim, a gente gerencia conflitos o tempo todo, né? Exato, na nossa vida. Mas falando especificamente, né, da agenda do trabalho, essa também é uma ferramenta, ou talvez é uma questão interessante que eu acho que a PNL também pode ajudar. Também traz. Tem várias ferramentas que podem trabalhar o gerenciamento de conflitos dentro da PNL. Mas só de a pessoa, de o corpo daquela empresa já ter, daquela instituição, né, ter consciência, ter autoconsciência, já ajuda, já facilita nesse processo de gerenciamento de conflitos. É muito melhor se trabalhar com a prevenção
do que com remediação. Isso serve para tudo. Isso serve para a saúde, isso serve para relacionamentos, isso serve para relacionamentos amorosos, pessoais, profissionais, serve para tudo. Então, o gerenciamento de conflitos, se eu trabalho preventivamente, capacitando, melhorando a inteligência emocional das pessoas, dos servidores, eu vou ter menos conflitos numa instituição. Sim. Mas ok, depois que já tem os conflitos, então tem vários nosso tempo da live, que eles já estão instalados, né? E com o tempo vai se trabalhando a prevenção para evitar os conflitos. Então, quando você trabalha em cima dessas técnicas, como na inteligência emocional como um todo, o gerenciamento de conflitos é uma coisa que vai ficar em desuso. Entendi, né? Entendi. Outra questão que acho que é também bastante importante, a gente está falando de organização mental, né? De, às vezes, reprogramação. E então, a questão de definir metas mesmo dentro da instituição. A gente precisa ter metas, né? Exatamente. Cada unidade com suas particularidades, mas precisamos, então, a PNL também traz benefícios, né, para a definição de metas? Sim, vários benefícios. Também temos várias técnicas que são usadas para reuniões, para como você trabalhar metas, como você dividir trabalhos, como você direcionar esse trabalho para que ele seja mais produtivo, para que seja mais assertivo, porque infelizmente o que a gente vê muito, e eu falo isso também porque eu sou servidora pública, né, estadual, e eu convivo também nesse meio de órgão público, a gente vê muito reuniões que são improdutivas, reuniões que não levam a nada, às vezes faz uma reunião para fazer uma outra reunião, para definir as pautas de outra reunião e acaba que não se chega a lugar nenhum. Então, com técnicas de PNL, com várias que nós temos, SMART, por exemplo, ou gerenciamento de separação, de blocos, você consegue direcionar aquele assunto que precisa ser trabalhado com mais assertividade, com mais foco, com mais dinamismo, enfim. Então, tem muitas técnicas que podem ser trabalhadas. E um líder que tem essa inteligência emocional associada a técnicas de PNL, ele consegue gerenciar a sua equipe com mais facilidade. Então, é possível fazer um treinamento com essas ferramentas para questões bem específicas? Sim, é possível, sim. Legal. É possível fazer um treinamento. Inclusive, eu trabalho com treinamentos, duas vertentes, né? Uma mais espiritualizada, mais voltada para, como eu sou terapeuta quântica, mais voltada para essa questão de autoconhecimento, de voltar para dentro, com meditação, com técnicas de respiração, mais para acalmar e para você voltar para você, para propósitos internos, e que isso se reflete muito nas instituições, né? E também com uma outra específica com inteligência emocional e técnicas de PNL. E aí isso é preparado de acordo com a necessidade da instituição ou da empresa, né? Aquela empresa tem uma necessidade X, então vamos trabalhar tais técnicas, direcionar isso para essa questão. Embora nesses treinamentos também eu incluo técnicas de respiração, técnicas de meditação, porque isso ajuda muito no processo, né? As coisas estão interligadas, né? Exatamente. E até porque, Cláudia, não sei se aqui acontece isso, mas o que eu percebo muito é uma resistência muito grande das pessoas, do corpo, das instituições, em aceitarem os treinamentos, porque eu acho que já ficou cansativo demais esses treinamentos. Relações interpessoais, eu não sei. E as pessoas falam, eu não preciso disso, eu não quero isso e tal, enfim. Então, às vezes, você trazer uma leveza para esse treinamento é muito melhor, é mais aceitável. Sim. Você trabalha as técnicas de uma forma mais leve, mais tranquila, mais interativa. É verdade. E a modelagem é uma ferramenta também? É uma ferramenta, né? Temos várias vertentes dentro da modelagem, mas como que a gente pode trabalhar a modelagem dentro do ambiente profissional? Trabalhando modelos de comportamentos. Então, o que é a modelagem? É você pegar alguém, e destrinchar o comportamento desse alguém ou de várias pessoas
que são adequados, ideais para que você melhore a sua produtividade, melhore o seu desempenho. Então eu quero modelar uma pessoa X, eu vou examinar quais os comportamentos que eu quero instalar em mim, no meu processo daquela pessoa, e não é uma questão de imitação, não. É eu trabalhar em mim. Ok, a Cláudia... Vamos exemplificar aí para o pessoal exemplificar. Antes de exemplificar, eu quero trazer uma metáforazinha que ajuda nesse processo de entendimento. Uma metáfora de linguagem, né? Muitas vezes a pessoa fica olhando para o vizinho e olha para a plantação de uva dele e fala: nossa, que parreiral lindo, que uvas lindas, que uvas maravilhosas, eu queria ter uvas assim, como ele é sortudo, como ele tem uvas. E aí eu falo: vou fazer isso na minha casa. E eu vou lá, pego uma semente de manga, que é bem diferente da semente de uva, e planto várias mangas no chão. E aí rego, e acho que estou fazendo a coisa certa. E aí daqui a pouco elas começam a nascer, crescem, aí se transformam em mangueiras, lindas mangueiras. E aí quando ela dá o fruto, vai nascer o quê? Manga, não uva, né? E aí quando nasce a uva, eu falo: nossa, mas uva, manga, eu queria uva. Olha o meu vizinho lá, colhendo uva. E por que eu não colho uva? Porque eu estou plantando manga. E muitas vezes eu não enxergo que eu estou plantando manga, mas desejando a uva, né? Einstein tem uma frase, uma das frases dele que eu sou apaixonada e que eu uso muito, que é assim, ele diz: insano é aquele que continua fazendo as mesmas coisas, mas desejando resultados diferentes. Então eu quero a uva que o vizinho colhe, eu quero desfrutar da uva, mas eu não consigo entender que eu estou plantando manga. Então nada contra manga, adoro manga, mas é só para exemplificar que são duas frutas completamente diferentes. Então se eu quero colher uva, eu preciso fazer o quê? Eu vou olhar para esse meu vizinho e eu vou dizer o que é que ele está fazendo, qual é a semente que ele está plantando. Porque eu estou escolhendo a semente errada. Então, eu tomo consciência do que eu estou fazendo. E aí eu vou lá, olho para o meu vizinho e vejo, ou até pergunto para ele: onde é que você compra essa semente? Eu vou lá e compro a semente de uva, busco entender como é que planta a semente, como que é o solo, como que é a rega, se ela tem que ficar no sol ou não. Então eu entendo aquele processo do plantio daquilo que eu quero colher e eu começo a trabalhar aquilo na minha vida. Se eu fizer todo o processo correto, de acordo com o vizinho fez, que plantou uva, eu vou colher uva no final desse processo. Então a modelagem é isso, é eu buscar entender o que é que eu quero para a minha vida e eu pegar um exemplo. E esse exemplo pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe, ou pode ser um familiar, ou pode ser uma pessoa distante, alguém que eu conheço só das redes sociais. E aí eu vejo que o perfil daquela pessoa, nossa, eu queria ser como aquela pessoa. Então eu vou atrás, eu vou buscar entender o que é que aquela pessoa faz, o que é que ela estudou, como que ela faz isso na vida dela, e aí eu vou modelar. Eu vou trabalhar a minha vida no meu dia a dia em função daquilo que a pessoa faz. Aí eu não quero ficar agindo de forma diferente e esperar ter o mesmo resultado que aquela pessoa, que aquele famoso, ou que aquele colega de trabalho, ou chefe, ou quem for, tem, né? Então, modelar é você trabalhar comportamentos positivos que você enxerga em uma ou duas ou mais pessoas e você trabalha isso para você, em você. Você se modela. Isso me lembra uma cena que eu vi essa semana na internet, um meme, né? Mostrando uma pessoa vitoriosa, né? E atrás dela, as pessoas que estão dizendo: olha que sortuda, né? Não estão vendo os espinhos que ela passou, né? Então é o contrário disso, né? Se modelar é justamente tentar enxergar o real, né? E o que ela fez, o que é de bom, o que essa pessoa fez para chegar naquele topo. Olha que sortudo e não saber, né? O que cada um passou. Tem um outro tema que é bastante interessante dentro da instituição e eu acho que
a PNL também deve trazer benefícios, que é a questão da procrastinação. Aliás, a procrastinação está no comportamento, né, de uma maneira geral, mas aplicando aí para as pessoas, né, dentro de uma instituição. Como a gente poderia melhorar isso? A procrastinação, ela acontece muito na vida pessoal, né? E isso se reflete Sim. na vida profissional. Então, como que a gente trabalha essa questão da procrastinação? A gente vai buscar entender o que é que está fazendo com que aquela pessoa procrastine. Deixe para depois, se sabote. A procrastinação ela está muito associada a autossabotagens, a processos de autossabotagens. Então, muitas vezes, eu tenho crenças limitantes, e a base do trabalho é em cima das crenças limitantes, né, que não me permitem chegar ali. Eu não acredito no meu potencial, eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu mereço aquela função, aquele posto, ou alcançar aquilo que outras pessoas alcançam. Então, quando eu tenho muitas crenças que, como o próprio nome diz, me limitam, eu me saboto e eu procrastino para que eu não alcance aquilo que eu preciso. Então, tem várias técnicas que a gente trabalha, mas principalmente voltadas para identificar as crenças limitantes que aquelas pessoas têm, que cada uma individualmente tem e que muitas vezes um conjunto de servidores de um setor tem e que impedem que elas alcancem os resultados que elas desejam, né? Que a procrastinação você fica sempre deixando para depois, você nunca alcança aquele resultado. Então é possível trabalhar também, É possível perfeitamente. Justamente trabalhando com essas bases, que são as crenças limitantes, e associando depois a um processo com técnicas de automotivação, para você buscar esse motivo interno. Porque se a gente fica esperando essa motivação externa, que é o que infelizmente a grande maioria de nós, Sim, seres humanos, fazemos, a gente fica, mas a Cláudia não me motiva, nossa, eu não me sinto motivado dentro dessa empresa, é porque os meus colegas não me ajudam, como que eu vou trabalhar se eu não estou motivada, eu não sinto vontade para ir trabalhar, eu ganho pouco. Então, quando essa motivação é externa, ela é frágil, ela é passageira. Porque se você muda essa pessoa de lugar, põe em outro setor, as primeiras semanas essa pessoa começa vai estar feliz, nossa, que maravilha. Daqui a pouco ela já está insatisfeita de novo. Estou ganhando pouco, dobra o salário dela, triplica o salário dessa pessoa, ela vai ficar feliz ali 1 mês, 2, até ela ajustar os gastos dela à renda. Aí quando ajustar, ela já está insatisfeita de volta novo. aqui. Por isso, porque sabe que exato, que é externo, né? Então a gente busca trabalhar questões internas. E dentro desse contexto, a questão da gestão do tempo também está totalmente incluída. Totalmente incluída. Como que você vai gerenciar o seu tempo, gerenciar o tempo de trabalho, enfim, totalmente incluída. Interessantíssimo, então, assim, porque trabalhar a PNL de uma maneira geral dentro da instituição, até como um treinamento mesmo, como, né, o que a gente está tentando fazer é despertar mesmo, é colocar uma sementinha, despertar essa possibilidade para que as pessoas pensem o quanto isso pode melhorar, né, a qualidade do trabalho e das relações. Exato, e para que as pessoas aceitem, queiram fazer, né? Porque não adianta a instituição impor. Porque se você impõe, a pessoa vai fazer, mas ela vai fazer obrigada, ela vai fazer para cumprir tabela e ela não vai estar lá presente para aquilo. E quando a gente não está presente, né? Exato, quando a gente não está presente, a gente não grava aquilo, não vivencia, não tem aproveitamento. Então é preciso que parta do próprio servidor, que ele sinta essa vontade de se modificar, de se olhar, de crescer, porque o benefício ele não é só para a instituição. Sim. Pelo contrário. Ele extrapola, né? Ele extrapola, ele vai para a instituição só depois, mas o benefício ele começa internamente, as modificações são internas, né? E aí isso, a instituição sente as consequências, o reflexo positivo disso. E uma coisa que a gente não comentou aqui, que eu acho que vale a pena comentar,
é que, dentre os benefícios, também então a questão de redução assim drástica quando você trabalha a inteligência emocional com a equipe, reduz drasticamente absenteísmo, que são as faltas, as licenças rotineiras, porque a pessoa está indisposta, porque ela adoece mesmo. Então, a grande maioria dos afastamentos, eles provêm de um adoecimento por causa do trabalho, por causa de questões pessoais que a pessoa leva para o trabalho. E aí, quando você trabalha essa inteligência emocional, melhora esse gerenciamento das emoções da pessoa, ela melhora na vida, melhora nas relações pessoais, melhora nas relações profissionais e vai reduzir as faltas, as licenças, porque reduz o adoecimento. Hoje eu percebo que tem um índice muito grande de adoecimento mental e emocional dentro das empresas, das instituições e principalmente as instituições, as públicas. Nós vivemos um estresse pós-traumático ainda de uma pandemia. De uma pandemia, né? Exato. Nós vivemos também hoje um mundo conturbado com guerras, um país conturbado também. Então, tudo isso reflete certamente dentro das instituições, né? Eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Eu vou pedir para, enquanto isso, a Zalene complementar com o que mais ela planejou falar, que ela acha que é relevante dentro desse contexto. E aí a gente aguarda uns minutinhos para ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Eu quero complementar dando uma ênfase nessa questão da inteligência emocional. Quando a gente tem um melhor gerenciamento das nossas emoções, a nossa vida já começa uma transformação, assim. Às vezes eu nem preciso trabalhar terapeuticamente, né? Traumas, bloqueios, crenças limitantes. Se fizer isso, melhor ainda. Eu acho que a terapia ela é válida para todo mundo, né? Uhum. Mas mesmo que a pessoa não faça uma terapia, eu não estou aqui dizendo que as pessoas têm que fazer terapia, não, ninguém tem que nada, né? Mas eu acredito que existe uma importância muito grande de se trabalhar esse gerenciamento das emoções. E a inteligência emocional, com as técnicas de PNL, elas ajudam muito. Porque se eu consigo me conhecer melhor, eu entender os meus limites, eu consigo gerenciar os meus sentimentos, as minhas emoções, para eu não extrapolar isso para o outro. E eu consigo também entender as emoções do outro. Quando a gente fala que um dos pilares da inteligência emocional é esse gerenciamento das emoções, quando a gente fala de controlar as nossas emoções e o outro, não significa que é para controlar as emoções do outro. Uhum. Que infelizmente, nós seres humanos, acreditamos muito que a gente consegue modificar o outro, controlar o outro, a gente se volta muito para o outro e não olha para dentro, né? Então, quando eu entendo as minhas emoções, quando eu consigo gerenciar isso internamente, eu consigo gerenciar como eu vou reagir a isso. Volto a repetir a frase de Sartre, que ele diz que mais importante do que o que acontece com você é o que você faz com o que acontece com você. Uhum. Então, se eu consigo observar as minhas emoções, eu consigo perceber a atitude do outro, eu não vou mudar a atitude do outro, eu não vou mudar o comportamento do outro. E quando eu tento fazer isso, eu me estresso, eu fico com raiva, eu me desgasto fisicamente, abre guerra, exatamente. Aí gera os conflitos que a gente tinha falado antes. Então, quando eu entendo que eu só posso controlar as minhas próprias emoções, mas eu posso controlar como eu vou reagir diante daquele comportamento do meu colega, do meu chefe ou de quem for. Então eu gerencio melhor isso. Eu consigo entender como que eu vou me posicionar de uma forma diferente, certo? Então, e aí tem outras questões que podem ser trabalhadas dentro da inteligência emocional e com as técnicas de PNL que são muito importantes, né? Mas quando a gente faz isso, quando um gestor ele volta o olhar dele
para essa necessidade e para essa importância de se trabalhar isso dentro da instituição, ele vai colher os frutos lá na frente. Né? Embora muitos acreditam que sejam gastos iniciais, vai perder tempo com isso, tal, né? Mas quando a gente está vendo o que vai ser o resultado. Nossa, maravilhoso. A gente poderia ficar conversando aqui o resto da manhã inteira, mas eu volto a dizer, eu acho que é uma semente plantada, né? A gente está aqui tentando trazer um novo pensamento, uma nova ideia. A gente podia, para resumir muito, dizer que a PNL se baseia principalmente no autoconhecimento, né? Assim como a psicoterapia também, né? Se baseia no autoconhecimento e no que a gente pode aprender de maneira prática, porque eu acho que a grande característica da PNL é ser pragmática, né? É você poder focar em determinados temas, em determinadas situações. De muito trabalho mental, isso é muito importante de ser destacado, né? Crescer, melhorar as relações, né? Nós somos seres de múltiplos papéis, temos vários tipos de relação e quanto mais elas forem positivas, melhores. Eu sempre digo que a gente no trabalho passa às vezes mais tempo com um colega de trabalho do que com um familiar, né? Então é preciso que seja positivo. Né? E isso faz toda a diferença, senão nós adoecemos, né? E adoecemos de tantas formas diferentes, né? Cada vez mais as pessoas têm transtorno de ansiedade, as pessoas têm depressão, porque nós vivemos fruto do nosso tempo, né? E das relações que nem sempre estão, né, de tanta qualidade. Então eu te agradeço demais a tua participação, a gente está bem feliz, esse era um tema que nós já viemos, né, nós do Programa de Qualidade de Vida, já há muito tempo querendo trabalhar, então eu fico bem feliz, eu espero que tenha a live 2, né, que possa acontecer, digam se querem outra live, eu agradeço muito e vou te deixar com a palavra final para as suas considerações. Ok. Bom, eu agradeço também a participação, agradeço a participação e esse momento é muito importante e, como eu falei de início, eu parabenizo a instituição por ter essa iniciativa, a equipe, né? E acredito que vocês possam olhar para dentro e entender como que vocês podem aplicar isso que foi falado aqui. Se vocês quiserem mais, como a Cláudia falou, a gente pode fazer uma continuidade. Se você quiser deixar o seu Instagram, se quiser que o pessoal... Ok, posso sim, claro. Eu trabalho com a terapia quântica e dentro da terapia quântica trabalho com PNL e outras técnicas mais terapêuticas, mas também, como eu falei antes, trabalho com treinamentos, workshops, oficinas, enfim. O meu Instagram é azalene.almeida. As redes sociais, outras também são o Facebook, né? Mas a principal é o Instagram. Um número de contato é o 095-98119-1112. Se alguém quiser me seguir, se quiser olhar, assistir alguns vídeos, conteúdos que eu tenho no Instagram, vou ficar muito feliz. E se eu puder contribuir de outras formas, também vou ficar muito feliz. Obrigada então e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.